Paz do Senhor, sou a professora Maria Cristina, professora dos adolescentes, né? Nós estamos, nesta manhã, lendo sobre a revista Família Cristã dos Adolescentes, né? Estamos na lição número 12, que fala sobre a família cristã. E nesta lição número 12, está falando sobre, entre outros temas que a gente tratou até a lição 11, estão um tema que fala sobre outros tipos de famílias. Porque existe a família cristã, que foi um tipo de família criada por Deus, que é o pai, a mãe, os filhos, né? É o tipo de família que Deus criou. Mas com o desenrolar das situações nas famílias, hoje em dia há outros tipos de famílias, né? Famílias de pai com filhos, família de mães com filhos, né? Outros tipos de famílias. Então, hoje na sociedade moderna, de acordo com situações que acontecem na sociedade, então vai se criando outros tipos de famílias. Então, esta revista está tratando desse assunto, né? No qual o adolescente pode estar vivendo essa situação e temos então um esclarecimento para que o adolescente, o jovem em geral, possa estar lidando com essa situação. E aqui está contando nessa lição a família, um tipo de família, que é a família de Timóteo, que na Bíblia destaca a sua mãe, a sua avó, mas não destaca o seu pai, né? Fala somente que seu pai era grego, mas não fala o nome do seu pai. Então é um tipo de família, um filho criado pela avó e pela mãe. Vamos para a parte número 1, que diz assim: por vários motivos, ao nosso redor ou em nossa própria casa, há uma pluralidade. Pluralidade quer dizer diversos tipos, né? Pluralidade familiar na sociedade. A Bíblia Sagrada também descreve tipos diferentes de família. Por exemplo, a família de Timóteo é bem peculiar, é bem própria ali, né? Para que aquele contexto religioso em que a igreja nasceu. Timóteo viveu no tempo de Paulo, do apóstolo Paulo, né? À luz desta narrativa bíblica, poderemos entender que Deus pode abençoar todo tipo de família e fazer dela um lugar de amor, respeito e aprendizado. No mundo moderno, há diversos tipos de família, né? Famílias de homossexuais, família de o pai criando os filhos, porque muitas vezes a mãe abandona, né, a família, então o pai acaba criando os filhos. Há outros tipos de família que o pai abandona o lar e a mãe passa a ser um pai e uma mãe. E outros tipos em que o pai passa a ser a mãe e o pai, né? De acordo com a decisão dele. Uma família diferente. Quando lemos a segunda carta de Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da família tradicional. Qual que é a família tradicional? O pai, a mãe e o filho, né? Os filhos. É a família tradicional, que foi criada por Deus. É um modelo que foi criado por Deus desde o início. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó, que a Bíblia destaca o nome da sua avó, que chamava-se Lóide, e por Eunice, que era sua mãe. Não há menção do seu pai. Isso não impediu
desenvolvesse um caráter digno e agradável a Deus. Vemos no jovem Timóteo uma poderosa convicção e disponibilidade para fazer toda a obra. Não é por acaso que Timóteo foi confirmado como pastor de uma igreja, né? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, designou Timóteo para o pastorado. E uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo, digno de elogio pelo seu caráter e firmeza na fé. Mesmo ele tendo vivido em uma família não tradicional, né, com um pai masculino, com uma mãe feminina, porque isso, o pai, na sociedade criou-se vários tipos de família, mas a figura masculina, a figura feminina é muito importante para o filho, né? Que traz para o filho o caráter, traz para o filho o equilíbrio emocional, porque o pai e a mãe são diferentes atuações, né? Que traz para o filho um equilíbrio emocional. Vamos ver a parte que fala sobre Paulo, né? Paulo fala sobre a família de Timóteo. Paulo dizendo assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, Paulo estava vendo em Timóteo, mesmo ele tendo sido criado, né, pela sua mãe, pela sua avó, mas ele foi criado muito bem. E Paulo dizendo assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então, mesmo ele tendo sido criado num lar não tradicional, mas ele obteve uma fé não fingida para com Deus, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, né? Então, a sua avó passou para ele uma fé não fingida, a sua mãe passou para ele, para Timóteo, uma fé firmada em Cristo, né? Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos ler a parte número 1, que diz assim: uma família diferente. Quando lemos a segunda carta de Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pela Escritura e também confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, a sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Lóide, por sua mãe Eunice. Não por acaso Timóteo foi confirmado então como pastor e uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo, digno de elogio pelo seu caráter e firmeza na fé, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 até o 12, né? Que fala dessa história. Algumas circunstâncias da vida que fogem ao nosso controle podem levar a uma alteração no modelo da família, que não é aquele criado por Deus, porque Deus criou Adão, criou Eva, né? Depois Adão e Eva tiveram seus filhos, que é um modo tradicional. Assim, a família recebe uma nova configuração. Por isso, devemos nos lembrar que não vivemos num mundo perfeito, porque a sociedade tem muitas imperfeições, né? Mas distorcido e contaminado pelo pecado. Mas o que importa é que a família seja colocada debaixo de um padrão de Deus. E assim mesmo, havendo alguma modificação por motivo de problemas, de uma força maior, a família será sempre para a glória de Deus, né? A família, mesmo não sendo a tradicional, precisa buscar a Deus
para que os seus membros possam ter felicidade. Então, as circunstâncias da vida levam os adolescentes, os jovens em geral, as crianças, a se encontrarem em situações as mais diversas, muitas vezes contra a própria vontade. Não é da vontade deles, né? Às vezes traz até traumas, marcas na sua infância, muitos problemas, mas buscando-se a Deus, pode-se vencer todos esses problemas. A perda de um pai ou de uma mãe, uma mudança inesperada no contexto familiar, uma adoção, ou seja, tudo isso pode transformar a estrutura de uma família. Pode transformar, né? Trazer tristeza, trazer amarguras, trazer traumas, desenvolver pessoas para o crime, para as drogas, mas a família que está pautada na palavra de Deus, mesmo com muitos problemas, ela consegue caminhar, né, na certeza de uma vida boa. Portanto, prezado adolescente, é importante pontuar que a possível formação familiar não deve ser considerada por esse adolescente um impedimento da manifestação de Deus em sua vida. Pelo contrário, a história da vida de Timóteo nos revela que, embora o seu pai não fosse um cristão, ele o honrou e o amou. E o Senhor nosso Deus abençoou a Timóteo em todo o seu ministério, né? Padrão, a parte número 2 diz assim, padrão não saudável da existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos por algumas formações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais. Não são saudáveis, como na lição está destacando, né? O casamento homossexual, que embora esteja na sociedade, mas não foi uma coisa criada por Deus, né? O homem quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural e que não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus, né? O homem pode achar ruim, pode rejeitar esta ideia, mas essas ideias não condiz com a estrutura familiar criada por Deus. Não foi isso que Deus projetou para a família. Ele busca introduzir em nossa sociedade, de maneira arbitrária e manipuladora, outros tipos de família, pleiteando que aceitemos tais arranjos, quer dizer, procurando ver para que o cristão aceite tudo isso. O mundo rejeita a formação familiar projetada por Deus, querendo criar novos modelos conforme o seu desejo. Como podemos ver na Bíblia, está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 28, que diz assim, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem, ou fazem aquilo que querem, né? Aquilo que faz parte do seu dia a dia. Portanto, seja um adolescente firmado na palavra de Deus, não importando como seja a sua família. Busque sempre a vontade de Deus para formar a sua família debaixo da orientação do Altíssimo, registrada nas Sagradas Escrituras. Vamos ver a parte número 3, que diz assim, um lugar para aprender da fé. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. O jovem pastor foi educado pela sua avó, Lloyd, e pela sua mãe, Eunice. Estas lhe instruíram no caminho de Deus. Como foi que você ouviu falar da mensagem de Deus? Foi na sua família? Saiba que assim como Timóteo ouviu falar de Deus em sua casa, você também pode ser aquele instrumento que Deus usará em sua família. Veja bem que Timóteo foi usado em sua família
para o quê? Para até dirigir uma igreja, para ser um pastor. Foi aprovado pelo apóstolo Paulo, né? Como uma pessoa bem ensinada, que foi ensinada pela sua avó, para sua mãe Eunice. A Bíblia não fala, né, que seu pai vivia ali junto com eles, porque seu pai era grego, eles eram judeus, né? Pode ser que seu pai era separado da sua mãe, né? Porque fala assim que ele foi criado pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice. Na Bíblia não fala sobre isso, né? Só fala que seu pai era grego. Existem diferentes maneiras de cultivar a fé dentro da sua família, seja através do culto doméstico ou através do simples compartilhamento de um problema e juntos buscarem a solução da oração, ou a partir de um planejamento de estudo diário da Bíblia e por intermédio de leituras de livros que nos tragam experiências para fortalecer a nossa vida espiritual, ou mesmo numa conversa em que são partilhadas experiências de vida e de fé por nossos pais e avós, né? É muito importante também nós termos relação com os nossos avós, é muito importante. Por quê? Porque isso cria valores dentro do adolescente, dentro da criança, né? Ao ensinar os seus discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade de passar uma instrução que davam durante a refeição e na viagem de uma cidade para outra. Por isso que é importante a convivência, né? Convivência familiar. Se foi importante Jesus conviver com seus discípulos, porque ali eles conviviam com Jesus, eles aprendiam sobre Jesus, né? Aprendiam sobre Jesus. Vamos ver a parte número 4, que fala Deus ama a família. De um modo geral, Deus ama a família. Embora as influências que modificam a sua família às vezes sejam maiores do que nós, o reino de Deus é muito maior do que essas influências. E por isso somos impulsionados a viver debaixo da perspectiva dele para a glória de Deus. Entretanto, ainda que o reino de Deus não esteja plenamente manifestado no mundo, cabe a nós, os filhos deste reino, vivermos no mundo com os olhos voltados para a esperança da plenitude do reino de Deus. Plenitude fala de uma coisa completa, onde uma coisa completa quando nós estivermos na glória, onde um dia ele enxugará os nossos olhos de toda lágrima. Então, o exemplo de Timóteo, não reclame da sua família, como ela é, como está formada, mas somente agradeça a Deus por ela, amando e respeitando, né? Que seja a avó, que seja o avô, que seja a mãe, né? Que esteja fazendo o papel do pai também. Em todas essas situações, respeite, né? Seja obediente e ouça os ensinamentos do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Seja sábio e experimente o amor de Deus dentro da sua família, pois não há maior valor do que viver em família. Conclusão desta lição. Mesmo a despeito de toda dificuldade em nossa família, mesmo que aconteça dificuldades, né? Mesmo que aconteça divisões na família, mesmo assim, o plano de Deus para a família é a salvação daquelas pessoas, porque cada pessoa tem uma alma para ser salva, né? Mesmo com toda essa dificuldade em nossa família, Deus a ama. Por isso, Ele ajudará você a manter a harmonia, o amor e a comunhão em sua família. Abra espaço para Ele ser o centro da sua família, seja esta pequena ou grande, ou de outro tipo, né? Deus a ama igualmente. Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula. Em nome de Jesus.